Agradecer a aprovação do PGE, Henrique e Rodrigo, parabenizar por essa organização e dizer que é sempre um prazer estar nos eventos do IGD e da aprovação do PGE. Mas vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro tema fundamental, tradicional em provas de procuradoria, é um tema relacionado à concessão de serviço público. Tema super importante, e aqui eu destaco o informativo 1094 do ano passado, que declarou inconstitucional uma norma municipal que autorizava a celebração de parceria público-privada, PPP, para execução de obra pública desvinculada de qualquer serviço. Esse tema aqui é fundamental, tem toda a cara de prova objetiva, tá? Lembrando que a gente tem concessão comum e concessão especial. Concessão comum, Lei 8987/95, concessão especial é a PPP, que é o tema aqui do slide, Lei 11.079/2004. E aí, para entender essa decisão do Supremo, a gente tem que lembrar, né, das exigências e vedações para a celebração de PPP, portanto, tem que conhecer muito bem a Lei 11.079/2004. E aí, lembrando do regime jurídico de PPP, nós temos ali algumas características básicas que podem ser cobradas amanhã na prova, por exemplo, prazo. O contrato de PPP tem prazo mínimo de 5 anos, prazo máximo de 35 anos, já incluída eventual prorrogação. Outra questão é valor. Contrato de PPP tem que ter valor, né, igual ou superior a 10 milhões de reais. Não pode ter contrato de PPP com valor inferior a 10 milhões de reais. Bastante decoreba aí para a primeira fase, né? E aí tem uma questão importante que vai ser refletida nessa decisão do Supremo, que é justamente a leitura do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3, da lei de PPP. Porque lá diz que não pode ser celebrado contrato de PPP que tenha por objeto único, grifa lá, objeto único, execução de obra, fornecimento de serviço ou fornecimento de bens materiais. Então você não pode ter PPP com objeto único, obra. Está lá no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3 da Lei 11.079. O que aconteceu no caso concreto é que um determinado município trouxe uma norma municipal, supostamente específica, tratando de PPP naquele ente federado, e naquela norma municipal se disse diferente. Aqui no município pode fazer PPP só para obra. O Supremo disse, isso é inconstitucional. Essa é a decisão do Supremo. Naquele debate clássico do que a norma geral, que é a norma específica, o STF acabou dizendo que o artigo 2º, parágrafo 4º da lei de PPP, que veda PPP, que tenha por objeto único obra, é norma geral. E se é norma geral, não pode o Estado, isso vale para Goiás, e não pode o município, que era o caso concreto, não pode o Estado, nem pode o município, por norma própria, contrariar o que está na Lei 11.079, que nesse aspecto tem caráter nacional e não apenas federal. Portanto, por violar o artigo 2º, parágrafo 4º, mas mais importante, por violar a Constituição Federal, por isso que é inconstitucional, né, o artigo 22, inciso 27, o artigo 37, inciso 21, o artigo 175 da Constituição Federal, o STF declarou essa disposição municipal inconstitucional. Apesar de se tratar de uma norma municipal, a ideia vale para municípios e estados. Portanto, é uma questão que é de interesse não só de municípios, mas também de estados, e, portanto, pode ser colocada na prova de PGE Goiás amanhã. Bom, a segunda questão que eu trago aqui também é para a concessão do serviço público ainda. Nessa segunda questão, eu destaco o informativo 1125 desse ano, do Supremo Tribunal Federal, que disse que é inconstitucional uma lei estadual que, em caso de não realização de nova licitação, prorroga automaticamente contratos de permissão de transporte rodoviário alternativo intermunicipal de passageiros e restaura a vigência de permissões vencidas. Destaquei essa questão, de novo, porque concessão é um tema relevante, e aqui questões semelhantes a essa já foram colocadas em provas de procuradorias não faz muito tempo, né? E aí é bom lembrar, é bom destacar, por conta da decisão desse ano, que o Supremo tem reiteradamente afirmado que não pode ser fixada a prorrogação automática pela via legislativa de contrato de concessão. Até porque quem define quem vai prorrogar ou não o contrato de concessão não é o legislador, é o administrador público. Quando muito, a lei define os parâmetros, mas quem define se prorroga ou não é o administrador público. Lei que prorroga automaticamente contratos administrativos em geral, para mim, já é inconstitucional. Tá? Mas aqui, especialmente, por se tratar de permissão de serviço público, né, o STF tem falado isso há muito tempo, porque
Tem que lembrar, história, antes da Constituição de 88, permissões e concessões eram feitas muitas vezes sem licitação. E aí concessões não licitadas e permissões não licitadas eram prorrogadas indefinidamente e não tinham sido licitadas já na vigência da Constituição de 88. E anos se passam, 30 anos de Constituição, mais de 30 anos, e ali concessões e permissões que vão sendo prorrogadas sem ter sido licitadas lá atrás, inclusive. Completo absurdo, o STF tem falado isso é inconstitucional, maravilha, mas aqui o STF não está nem entrando nesse detalhe específico histórico. O STF está dizendo simplesmente o seguinte: você não pode dar uma permissão e prorrogar automaticamente, por meio da legislação, esse contrato de permissão, o que vale também para contrato de concessão, sem que você faça uma nova licitação. Tá? Então, o STF aqui traz uma decisão desse ano, que me parece que tem toda a cara para a primeira fase da PGE Goiás. E eu aproveito no mesmo slide para lembrar de uma decisão de 2022, e que também é muito importante, dividiu muito a doutrina durante muito tempo, e o STF acabou com a controvérsia, que é a questão de se exigir ou não licitação para transferência de concessão de serviço público ou transferência de controle societário da concessionária. Não sei se vocês acompanharam essa discussão, mas ela aconteceu lá em 2022 no Supremo, a respeito da constitucionalidade do artigo 27 da Lei de Concessão, Lei 8987/95. Pelo artigo 27, você poderia ter uma transferência de concessão e também de controle societário, sem qualquer menção naquele dispositivo legal à realização de licitação pública. E havia um debate doutrinário a respeito da constitucionalidade disso, né? A professora Maria Silva Zanella de Pietro, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, diziam que essa transferência do contrato de concessão ou a transferência do controle societário dependeriam de licitação, sob pena de você violar o artigo 175 da Constituição Federal, 175, que fala em concessão e permissão sempre através de licitação. Outra vertente doutrinária, Carlos Arissunfeld, de São Paulo, Egon Bockmann Moreira, no Paraná, e outros autores, diziam, não precisa de licitação para você transferir o contrato de concessão ou controle societário, porque você já fez a licitação para a celebração do contrato originário, a licitação não foi feita. E ali você já definiu a base do contrato. Eventuais transferências de concessão posteriormente, não tem nenhum problema. Você não precisa fazer uma nova licitação para isso. A licitação já foi feita lá na base, lá na origem. Então, não tem uma polêmica, uma discussão emblemática. Eu, pessoalmente, ficava na primeira corrente, mas eu perdi essa batalha, porque o Supremo disse, em 2022, você não precisa fazer licitação para transferir o contrato de concessão da empresa A para a empresa B, ou transferir controle societário. Eu já entendia que essa discussão para transferência de controle societário não fazia sentido, porque a pessoa jurídica é a mesma. Mas a transferência do contrato de concessão de uma empresa para outra, aí sim a polêmica fazia sentido, na minha opinião. Mas o STF bateu o martelo, o que importa é o STF, para essa prova. O STF entende que não precisa de licitação para transferência de concessão, do contrato, de uma empresa para outra, ou para transferência do controle societário daquela empresa concessionária. Tema também, com toda a cara, de prova objetiva. Aí, em relação à concessão do serviço público, o informativo do ano passado, o 1104, que é a questão da prorrogação antecipada do contrato de concessão de serviço público. Esse é um tema que tem sido bastante discutido nos últimos anos no Brasil. Nós temos legislação do governo federal que fala de relicitação e prorrogações antecipadas, que são temas relacionados a programas de infraestrutura do governo federal. Então, esse é um tema, para quem aprofunda direito administrativo, que já está ali sendo debatido há algum tempo. Só que alguns estados também trouxeram normas específicas sobre relicitação e prorrogação antecipada. Por exemplo, o estado de São Paulo. E aí a discussão foi chegar no Supremo. E é interessante notar que o Supremo, então, valida a legislação, não só a legislação federal, mas a legislação estadual, que permite prorrogações antecipadas de contratos de concessão ou relicitações, desde que você cumpra essas exigências que eu coloquei no slide, que na verdade foram colocadas pelo próprio Supremo. O STF entende que pode haver prorrogação de concessão observadas as seguintes diretrizes. Primeiro, tem que ter licitação prévia, né, e vinculação ao instrumento convocatório, porque a gente viu anteriormente que você não pode ter prorrogação de permissão ou concessão sem licitação, sem realização de licitação. Segunda exigência, prorrogação pelo prazo não superior ao originalmente previsto no instrumento contratual. Terceira exigência, discricionariedade da prorrogação. E essa discricionariedade, como eu falei há pouco,
é do gestor público, não é o legislador que define isso, é o gestor público no caso concreto. E a quarta diretriz, uma vantajosidade dessa prorrogação antecipada, né? E aí, por exemplo, dando um exemplo concreto, isso aconteceu lá no município do Rio de Janeiro, num parecer que eu tive que dar, por exemplo, lá tinha um contrato de concessão para exploração de espaço público da cidade, né, para colocar bicicletas para as pessoas alugarem as bicicletas, se locomoverem pela cidade. E aí o município queria alterar o contrato de concessão para colocar bicicletas elétricas, etc. Só que vocês sabem que quando você, poder público, altera um contrato administrativo em geral, um contrato de concessão especial, se você altera um contrato, você tem que fazer o que na sequência? Quando você altera unilateralmente um contrato? Tem que reequilibrar a equação econômico-financeira. E aí o município fala, você tem que botar agora bicicletas elétricas. Isso não estava no contrato. Não, mas eu estou fazendo alteração unilateral, posso fazer isso, sem dúvida. Mas quem vai pagar a conta do investimento que agora eu vou ter que realizar? Tem que reequilibrar o contrato. Aí o município não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tudo bem, então vou aumentar a tarifa. Vou cobrar mais caro do usuário. Não, mas também não pode aumentar a tarifa. Eu vou proibir que você de tarifa. Esse dinheiro tem que ser de algum lugar. Você tem que reequilibrar, um dever constitucional. Uma saída, se eu não tenho dinheiro para reequilibrar e não vou aumentar a tarifa, uma saída te dou mais prazo de concessão. Eu vou te prorrogar o contrato agora por mais um período, que você não teria essa prorrogação, e aí você vai conseguir amortizar todos os investimentos nesse período e receber aquilo que você deveria receber. Então isso acontece com alguma frequência, isso tem previsão hoje na legislação federal, em algumas normas estaduais e municipais, e o STF valida, considera isso constitucionalmente adequado, desde que cumpridas essas exigências. Bom, agora entrando no tema das autarquias e empresas estatais, eu estou destacando essas entidades, né, da administração pública indireta, por conta da discussão do precatório. Pagamento de dívida oriunda de sentença judicial transitada em julgado, regra geral, fazenda pública paga por precatório o RPV, está lá no artigo 100 da Constituição Federal. Bom, se a gente pensar em autarquia é pessoa jurídica de direito público criada por lei específica para exercer a atividade típica de Estado. A autarquia, por ser pessoa pública, se encaixa no artigo 100 da Constituição Federal que fala de precatório, ok? O artigo 100 fala de pessoa de direito público, sublinha, e fala que paga por precatório débitos oriundos de sentenças judiciais transadas em julgado. Então, falar que a autarquia, pessoa pública, paga aquilo que é devido por sentença judicial via precatório, é chover no molhado. O que não é chover no molhado é a exceção, né? E o que vai cair na prova é a exceção. A exceção é o conselho profissional. Certamente você já conhece essa decisão do Supremo. Para aqueles que não conheciam, deu tempo, né? Que a prova é amanhã. E se vier essa pergunta, não vai esquecer. O conselho profissional é a exceção a essa regra, porque o conselho profissional, apesar de ser uma autarquia, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, não submete ao precatório, porque, na visão do Supremo Tribunal Federal, essa autarquia, conselho profissional, ao contrário das autarquias tradicionais, ela não sobrevive com recursos do orçamento. As autarquias profissionais sobrevivem com recursos que são cobrados dos profissionais que ela, a autarquia, regula. Então, por exemplo, na OAB, quem basicamente sustenta a OAB somos nós, os advogados. Isso vai para o Conselho de Medicina, isso vai para o Conselho de Fisioterapia e assim por diante. Então, como essas autarquias são peculiares, porque elas não recebem recursos do orçamento como regra para o seu custeio, elas recebem recursos dos particulares que essas autarquias fiscalizam, o STF entende que elas não devem submeter ao precatório.